A criança não vê nada, não sente nada. Ouve a voz de Deus, ouve a voz do Pai, conhece seu Pai, acredita no seu Pai e se joga no escuro. Por quê? Porque conhece quem é seu Pai. Porque sabe que seu Pai nunca faria mal. Isso é fé, isso é confiar. E quando Deus disse, se você confessou seus pecados, você está perdoado, você não tem que sentir, você tem que confiar, que é assim porque a palavra de Deus o disse. Pastor, essa questão da fé, a fé é uma coisa que a gente não vê, né? É uma coisa muito do coração mesmo, a gente não enxerga. Então, essa questão da confissão, eu me arrependi, eu vou confessar a Deus os meus pecados, mas não seria mais prático se eu confessasse para uma pessoa? Parece que dá um alívio maior no coração quando você confessa para alguém, sabe? Para o seu líder religioso, para o seu pastor, o seu padre, alguém. Não é? Parece que dá um alívio maior se você fala para alguém, uma pessoa de carne e osso. Eu ia justamente fazer essa pergunta, até baseado em Tiago 5,16, onde fala assim, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Pois é. Então, o pastor está falando aqui de confessar os pecados a Deus, mas a Bíblia aqui está falando, pastor, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Como é que funciona, então, essa questão de confessar o pecado para uma outra pessoa? Porque parece que dá um alívio maior. No contexto do verso que você está lendo de Tiago, refere-se a ofensas que um provocou ao outro. Se eu te roubei 10 reais e agora o Espírito trabalha no meu coração e eu tomo consciência de que fiz mal com você e me arrependo e confesso meu pecado a Deus, além de confessar meu pecado a Deus, eu tenho que procurar, Márcia, desculpa, você não sabe, mas eu tirei 10 reais de você e fiz mal, e por favor te devolvo e me perdoe. É nesse sentido que Tiago está dizendo, confessais uns os erros para os outros, ofensas pessoais que se provocaram uns aos outros. Agora, pastor, existe base para eu confessar, então, o meu pecado? Porque aqui o senhor já nos explicou, mas existe base bíblica para eu confessar o pecado para o pastor, para um padre, para um líder religioso? Aí já é diferente. Aí é diferente porque o texto diz, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Um só Deus e um só mediador, é Cristo. Quer dizer, para você ser perdoado por Deus, você não precisa ir através do pastor, através do sacerdote. Você precisa ir a Deus, o Pai, através de um só intermediário. E Cristo é esse único intermediário. Agora, precisa confessar seus pecados a Deus e, se houve uma ofensa pessoal, a seu próximo. Agora, quando eu confesso esse meu pecado, qual o preço do perdão que eu tenho agora que pagar? Porque eu tenho aqui, eu me arrependi, agora eu quero colocar ali o meu pecado, e qual o preço que eu vou ter que pagar para poder receber? Esse já é um tema que estamos debatendo muito ao longo desta série de estudos. A salvação é pela graça, você não tem que pagar nada, você só tem que reconhecer que pecou, reconhecer que precisa de Deus, arrepender-se e nada mais. Rezar, não preciso levar uma alimentação ali para aquela pessoa, nada disso. Você precisa restituir se tirou alguma coisa de alguém, Agora, porque pastor, é justo isso. Pastor, se Deus nos dá a salvação pela graça, Deus nos ama tanto, não é? É um Deus de amor, por que a gente tem que passar por todo esse processo? Porque, afinal de contas, nós aqui, os seres humanos, nós não temos culpa do que Lúcifer fez lá no céu. Ele errou. Agora, nós estamos sofrendo consequências disso, aliás, terríveis consequências. Por que se Deus ama todo mundo, por que Ele não salva todo mundo? Ou perdoa todo mundo de uma vez? Pois é, precisa de arrependimento, para que tudo isso? Não, espera um pouco. Você está com gripe. Vamos dizer, você está com tuberculose. Vou fazer um exemplo mais duro, mais dramático. Está com tuberculose. Existe um remédio simples, a penicilina. 4, 5 injeções de penicilina, você está 0 quilômetros. É simples.
Mas para você tomar a penicilina, primeiro, você tem que reconhecer que está com tuberculose. Se você não aceita que está com tuberculose, a penicilina não te serve de nada. Então a mesma coisa é, nós todos estamos enfermos de pecado e condenados à morte. Mas o remédio já existe. O remédio é a salvação em Cristo. Agora, de nada me serve se eu não aceito que estou enfermo. Se eu acho que estou bem, eu vou morrer. Mas não vou morrer porque não há remédio. Vou morrer porque não aceito que estou doente. Pastor, e outra questão. É garantido que eu vou sentir paz, independente do pecado que eu tenha cometido, que eu posso ter cometido uma coisa terrível. Terrível, que aos meus olhos, aos olhos humanos, não tem perdão. Não é? Eu posso ter tirado a vida de alguém, eu posso ter feito coisas terríveis mesmo. E, sinceramente, aos olhos humanos, parece que a gente não tem perdão quando a gente passa de um determinado limite. Aí é que está. Eu acho que você nunca vai ter paz a não ser que tenha confessado o seu pecado a Deus e tenha confessado o seu erro, se houve ofensa pessoal contra alguém, seu pecado a outra pessoa. Agora, há circunstâncias especiais em que a confissão a outra pessoa pode ser muito mais prejudicial que construtiva. Uma ocasião veio a mim uma senhora e disse: pastor, meu filho de 18 anos, único filho, meu esposo ama meu filho, ele é a paixão da nossa vida, mas meu esposo não sabe que ele não é filho dele. Devo confessar. Essa confissão aos homens vai ajudar ou vai destruir? Ela vai causar muita dor, né? Tem que confessar a Deus e confiar e acreditar que isso vai ficar com Deus e ela. Mas pastor, eu estou durante o dia fazendo as minhas atividades, né? E chega à noite eu vou confessar os meus pecados. E eu me esqueço daquele momento que eu me irritei no trânsito com a pessoa que me fechou e não confesso esse pecado ao Senhor. E ele não vai ser perdoado? Como é que funciona então? Não. Eu vou ser culpado por esse pecado? A confissão não é dizer a Deus pecado por pecado, por pecado, por pecado, tudo. A confissão não é assunto de palavra. A confissão é um assunto de atitude. Não são as palavras que interessam, é a atitude de constrangimento, de arrependimento, de dor, que me leva a dizer: Senhor, eu errei, por favor me perdoe, não quero continuar sendo assim. É isso que conta para Deus. Agora, não que eu fiz algo e esqueci, e porque esqueci Deus não vai me perdoar. Não, não é assim. É a atitude que você tem de reconhecer que está errado e que precisa mudar de vida. O senhor está querendo dizer, então, assim, Deus realmente ele sabe de tudo, não é? Por mais que eu esqueça de confessar alguma coisa, mas o meu sentimento de arrependimento como um todo, né, com relação ao desejo de manter uma conduta cristã correta, é suficiente. O que ofende a Deus não é um ato pecaminoso aqui, outro aqui e outro aqui. O que ofende a Deus é a situação pecaminosa do ser humano. E o arrependimento e a confissão te leva a abandonar essa situação pecaminosa. E quando você sai dessa situação pecaminosa, os atos desaparecem naturalmente, porque os atos são consequência da situação pecaminosa. Pastor, o senhor quase respondeu a minha pergunta, mas eu gostaria que você fosse mais direto agora. Por que Deus não perdoa todos os pecados de todas as pessoas? Ou por que, como o senhor falou aqui, o arrependimento, a vontade de estar arrependido é fruto de Deus, né? Agora, como que... o perdão só vale para quem reconhece que necessita perdão. Se você não reconhece que necessita perdão, então o perdão de Cristo não te vale de nada. É o exemplo do enfermo. Se você não reconhece que está enfermo, que remédio te serve? Agora, eu entendo. Só que para Deus nada é impossível. Será que o Espírito Santo não poderia chegar, entrar de uma forma tão profunda no coração da pessoa? Nada é possível. Deus pode te forçar a aceitar o perdão, mas Deus não quer serviço forçado de ninguém. Ou você quer ou você não quer. Se há uma coisa que Deus nunca vai fazer, Ele poderia fazer porque é Deus, mas Ele nunca vai fazer é obrigar-te a querer quando você não quer. Por isso, você precisa aceitar o perdão. Deus não pode forçar você a crer, muito menos a aceitar. É um assunto voluntário.
O Espírito de Deus pode bater a porta do teu coração, mas é você que tem que dizer sim. Se você quer paz em seu coração, se você quer que Deus faça maravilhas na sua vida, hoje é o dia de boas novas. Hoje é o dia de salvação.